Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal no YouTube e hoje vamos continuar com um tema sobre viver fora do Brasil. Vou continuar falando um pouco da minha experiência vivendo na Espanha. Hoje nós iremos falar um pouco sobre transporte, custos, facilidades de se mover dentro e fora aqui do país. Já que nós vivemos dentro de um país europeu, existem certas facilidades para se mover e conhecer outros países dentro e fora da União Europeia também. O serviço público aqui ele é de ótima qualidade, justamente com o objetivo de incentivar o seu uso, otimizando as vias públicas para não congestionar tanto o tráfego e o serviço ser um pouco mais completo, como por exemplo, o serviço de transporte aqui ele me leva por todo o estado. Aqui não se chama estado, aqui se chama província. Então eu posso me mover, por exemplo, com o serviço de metrô por toda a província. E, por exemplo, aqui é dividido por zonas, são classificados em zonas. Então, dentro da mesma zona, eu pago aproximadamente 90 centavos para me mover, ou seja, eu posso sair do meu bairro e ir a 5 cidades vizinhas e pagar apenas 93 centavos. Assim como de uma província, ou seja, de um estado para outro, eu posso cruzar todo o meu estado, toda a minha província, até outra província, pagando apenas 5 euros. Então, ou seja, isso é justamente um objetivo de incentivar esse serviço público para que as pessoas usem e é um transporte sensacional, ou seja, você não precisa algumas vezes de um carro para ir de um estado para outro e em questão de 1 hora, 2 horas ou 3 horas você está lá. Também vale lembrar uma coisa, estamos falando de tamanho e proporção Brasil e Espanha, ou seja, a Espanha é muito mais pequena que o Brasil, então está claro que é mais fácil sair do meu estado até o outro em 1 hora, 1 hora e meia dentro de um serviço público. E o serviço de ônibus, ele aqui dentro da nossa cidade também tem um valor pouco significativo, ou seja, muito barato, ou seja, por apenas 50 centavos você pode estar se movendo de ônibus por aqui por dentro de pequenas cidadezinhas ou de pequenos bairros que há aqui ao redor, por um valor muito pequeno. Então, ou seja, querendo ou não, isso faz com que a sua ida ao trabalho, à escola, para estudar um curso ou o que seja muito mais viável para você se manter aqui dentro do país. Fora que todos esses serviços, ele tem os seus horários numa página da internet, que ou seja, ele tem o seu horário exato em que momento ele vai passar na estação ou numa parada de ônibus, onde você estiver, que hora ele vai passar. Ou seja, você entra na página web, ou seja, na internet, do serviço que você vai usar, porque cada empresa tem um seu serviço diferente. Então você entra, você olha, o ônibus vai passar daqui a 10 minutos, sendo que eu vivo, ou vai passar daqui a 20 minutos, e eu vivo a 5 minutos da parada. Ou seja, eu posso esperar, saio 10 minutos de casa, 8, eu paro, espero, ali tem uma plaquinha dizendo exatamente em quantos minutos o ônibus está se aproximando do local e é basicamente exato. Claro que existem ressalvas como, por exemplo, um tráfego congestionado, um acidente no meio do caminho, qualquer coisa desse tipo, mas dentro da página web e nesses painéis que tem com as informações, eles mesmos estão sempre te atualizando e por internet você também pode estar se atualizando para não estar esperando durante meia hora, 40 minutos, sem saber que hora exatamente vai passar o seu ônibus. E aqui também você tem a facilidade de realizar viagens de trem, como por exemplo, dentro da minha cidade, dentro da minha província, como para fora da minha província e até mesmo como países vizinhos, como por exemplo, por apenas 40 euros, aproximadamente 35, 40, tem passagens mais caras também. Eu posso estar, por exemplo, eu vivo no norte da Espanha, eu vivo bem em cima, na parte de cima da Espanha, no norte. Eu posso por 60 euros estar viajando até o sul da Espanha, até Jerez, o Cádiz, por exemplo, por apenas 60 euros, ou seja, aí uma viagem sensacional. Eu, por exemplo, já fiz essa viagem até Barcelona e para mim eu nunca tinha viajado de trem, foi uma experiência incrível. E assim como também, por exemplo, o mesmo serviço de trem que passa aqui, ele me leva até as primeiras cidades na fronteira aqui com a França. Entende? Então, ou seja, é uma experiência incrível. Como você tiver um dia de folga do seu trabalho, você viver uma experiência
com tão pouco dinheiro, sabe? É uma coisa que me fascina bastante aqui, esse serviço de transporte, sabe? Que com tanta facilidade você pode se mover aqui sem a necessidade de um carro. Passagens aéreas, por exemplo, você pode cruzar o país de norte a sul por apenas 150 euros e até mais barato. Ou seja, existem períodos que tem a baixa temporada, períodos de oferta. Eu conheço gente que foi daqui do norte para o sul do país por 18 euros, por 20 euros, encontrando ofertas ou períodos de baixa temporada, já períodos que não são períodos de férias, muito barato. Então, ou seja, é uma outra grande vantagem de você se mover aqui dentro do país e até mesmo para outros países. Existem pacotes aí que você encontra por 300 euros, você pode conhecer um país dentro da Europa com tudo incluído, hotel, alimentação e transporte, ou seja, existem grandes vantagens de estar aqui no caso das passagens aéreas. Então, sobre veículos, eu particularmente já levo morando aqui um pouco mais de 6 anos e só agora decidimos comprar um carro, justamente porque a gente nunca viu a necessidade de ter um. Então, agora que a gente começou a pensar em fazer viagens mais longas, um pouco mais cômodo, mais confortável, que a gente tomou essa decisão de comprar um carrinho. Mas antes, eu sempre tentei morar o mais perto possível dos meus locais de trabalho, ou eu ia andando, ou eu ia em bicicleta. Justamente porque aqui existem ciclovias que te facilitam o acesso pela cidade, para você estar andando em ciclovias, e nos locais onde não existem, desde que não seja uma autovia, uma estrada, coisa desse tipo, você pode usar perfeitamente a rua para você andar em bicicleta, desde que você tenha uma luz e um capacete. Você tendo isso, os motoristas de carro, os motoristas de ônibus costumam respeitar bastante os ciclistas, justamente porque pela fragilidade eles já sabem, e tem regras aqui que você tem que manter uma distância e eles geralmente respeitam bastante. Justamente porque aqui se vive muito uma cultura de você ir trabalhar de bicicleta, você usar a bicicleta por um serviço seu, ou até mesmo como um esporte. Então as pessoas ou conhecem alguém, ou elas mesmas praticam esporte ou usam a bicicleta para o seu uso diário. Então, eles, assim como eles usam, eles respeitam quem usam. Então, é um serviço muito bom aqui também. Eu tive durante 4, 5 anos andando de bicicleta para um lado e para outro. E na verdade que eu gostava bastante. Hoje eu até sinto falta. Eu vivo mais perto do meu trabalho, eu vou andando. Até sinto falta aí de andar um pouquinho de bicicleta, que era bem legal. Ainda apesar do frio e da chuva alguns dias, mas era bem divertido. Os carros aqui, eles costumam ter um preço bem acessível. Agora, com um pouco essa loucura de pandemia e Covid e tudo isso, que os preços dos carros usados subiram um pouco. Mas ainda assim vale a pena. Como, por exemplo, você economizando por mês 30% do seu salário, aproximadamente, você consegue em 5, 6 meses juntar um dinheiro e comprar um carro à vista, um carro de segunda mão, um carro 2007, 2008, 2009, em muito bom estado, algo em torno aí de 1.600, 3.000, 4.000 euros, você pode comprar um carro bom. Um Volkswagen, um Renault, um Fiat, um Peugeot, que aqui são carros muito bons, muito potentes. O que vai variar o preço é o seu conforto, se você quer um carro com bom ar-condicionado, com todo automático, o que seja. Mas você, em torno disso aí, um 30%, em 5, 6 meses você compra um carro à vista, sem se meter em financiamento, sem se meter em dívidas com banco, com financeiras, nem nada. Que é o que a grande maioria das pessoas fazem aqui. Ou seja, elas costumam ter um carrinho usado durante muito tempo, durante 8, 10 anos, e vão juntando dinheirinho para justamente comprar um carro bom. As pessoas aqui, a grande maioria, não digo todos, claro, para toda regra sempre existem exceções, mas a grande maioria das pessoas aqui não financiam carros. Elas justamente juntam dinheiro e compram à vista, que é uma coisa eu acho muito para a economia. Não movimentar tanto a economia, mas também pensando no seu bolso, é uma coisa bem inteligente de se fazer. Então, eu dei vários exemplos de maneiras de você se mover dentro do país, dentro das cidades, dentro da sua província, o estado, e até mesmo para outros países. E por que eu decidi, quando eu falei isso no vídeo anterior, que eu ia fazer uma série de vídeos sobre esse tema? Porque me perguntam bastante, eu tenho vários amigos que me perguntam aí no Brasil, poxa, como é viver fora do Brasil, quanto custa, qual é o custo de vida, e por isso pode tirar um pouco a dúvida do pessoal, eu decidi fazer essa série. E, por exemplo, eu acredito também que isso é uma forma de investir,
você está buscando investir uma vida melhor para você. Ou seja, visando custo, salário, benefício, gastos e tudo isso. E se você se dá conta, você para ver que verdadeiramente existem coisas que não valem tanto a pena, mas no fundo, isso é uma coisa que você, quando você para analisar, você tem uma qualidade de vida com um salário basicamente igual que no Brasil. Então, se você gostou desse vídeo, se você conhece aquela pessoa da sua família ou amigo que sempre teve aquela vontade de sair do Brasil, pois deixa aí o seu like, se subscreva no canal, compartilha aí com seus amigos e familiares. Eu acredito que está um tema bem interessante, sabe, para toda aquela pessoa que sempre teve essa curiosidade de entender como é viver fora do Brasil. E nos próximos vídeos vou falar de temas bem profundos também, sabe, sobre serviço de saúde, moradia, trabalho, documentação, custo de vida. Então, ou seja, eu acredito que para a pessoa que teve sempre o sonho de sair daí, vai ser umas dicas bem interessantes para quem quer se orientar, sabe, para poder tomar essa decisão de ir ou não. Pois eu vou deixando vocês por aqui e um forte abraço, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu!